ocasião de a gente aparecer por aqui no OG Notícias. Daqui do nosso estúdio, a gente vai levar até você as entrevistas com os convidados que recebemos aqui. E não só nas quintas, mas também nas terças e quintas-feiras. São os 2 dias da semana em que a gente leva assuntos importantes para o nosso grande público. Um público que está no OG Notícias, nosso endereço no Instagram. São mais de 170 mil seguidores. Gratidão a vocês que já começam a nos acompanhar. E a gente também está no YouTube. Nós temos o nosso canal no YouTube, que também transmite essa entrevista, que é o Oeste Goiano Notícias. Tem aqueles que preferem YouTube, mas o grande público está no Instagram. A gente cumprimenta a todos e a gente passa aqui para o nosso bate-papo, sempre assuntos importantes, assuntos diversificados. E o assunto educação sempre aparece por aqui. Hoje, mais uma vez, nós vamos falar sobre educação, sobre ensino público, sobre ensino superior. E a gente vai falar aqui hoje sobre o campus Iporá do IF Goiano e falar de um modo especial sobre 2 cursos que no IF Goiano estão com destaque, com nota 5. O IF Goiano está festejando porque no IF Goiano os cursos de Ciência da Computação e o curso de Licenciatura em Química estão com nota 5. E isso é motivo de alegria, é motivo de a gente comunicar com o povo da importância de aproveitar cursos de nível tão bom que temos aqui no campus Iporá do IF. E para falar desses cursos que estão destacados lá no IF, nós vamos entrevistar aqui 2 professores que coordenam esses cursos. Nós vamos falar aqui hoje com o Nilwarney Torrezão da Costa. Ele coordena o curso Bacharelado em Ciência da Computação. Ele será o nosso entrevistado daqui a pouquinho. Mas antes dele, nós vamos entrevistar o coordenador do curso de Licenciatura em Química. Ele é o professor Dylan Ávila Alves. É com ele que eu começo a noite de entrevistas. Ele está aqui do meu lado, foi nosso convidado para comparecer. Professor Dylan, satisfação te receber aqui. Boas-vindas. Boa noite, Valdeci. Boa noite aos ouvintes e telespectadores do OG Notícias, tá? Agradeço o convite para falar sobre o curso de licenciatura em Química. Conforme você falou, nós estamos em festa mesmo. Uma comemoração, de fato. Uma comemoração. Na semana passada saiu o resultado do ENAD, do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes de Educação Superior, e o curso de licenciatura em Química obteve nota 5, tá? A nota máxima, o conceito máximo. Então, por isso estamos aqui fazendo... tendo essa oportunidade de fazer uma divulgação do nosso curso de licenciatura em Química. E, com isso, professor, motivar as pessoas para que está aí chegando 2027, porque não tem início de curso no meado do ano, né? Não, os cursos superiores no IF somente... Início de ano. Início de ano. É a pessoa já se preparar, porque vai ter ENEM e temos a possibilidade aí desse bom curso, que é o curso de Química lá no IF Goiano, e não só o curso de Química, mas também o curso de Ciência da Computação. E eu estou aqui com o professor Dylan e eu falo um pouquinho dele. Ele é graduado em licenciatura em Química, mestrado e doutorado em Química pela Universidade Federal de Goiás, a UFG, com ênfase no ensino de Química. Ele já atuou como docente em escolas de ensino médio, curso preparatório para vestibular em Goiânia e no interior de Goiás durante 10 anos. Ele tem um currículo extenso aqui e ele conhece o ensino em Iporá até mesmo antes do IF Goiano. E no IF Goiano está desde o início, não é isso? Sim, professor. Eu estou desde o início do curso. O curso iniciou em 2011, né, Valdeci? Nosso curso foi o primeiro curso superior do IF Goiano, tá? Sim, só para contextualizar, como que é o histórico do nosso curso de licenciatura em Química. O IF chegou aqui em 2010, né? Só que existe uma política pública que os institutos federais têm que ofertar no mínimo 20% das vagas para cursos de formação de professores, prioritariamente de ciências ou matemática. Por que isso? Já tem um estudo de 2007 que estima-se que em 2040 vai ter um apagão de professores no Brasil. Por isso já é lei que tem que se cuidar na preparação de futuros professores.
Isso mesmo. No caso do IF, todos os institutos federais, eles têm que ofertar cursos de licenciatura. O primeiro curso que chegou no IF Goiano Campus Iporá foi o curso de licenciatura em Química em 2011. Atualmente nós estamos na 16ª turma, já formamos mais de 100 profissionais que atuam aí na educação básica e outras áreas além. E tem muita gente atuando. E tem em estudo que nós fizemos em 2024 com os egressos, mais de 85% de empregabilidade. Então, todos estão atuando, ou está atuando na educação básica, ou está atuando em laboratórios, ou indústria, ou então foram alguns até para o campo da pesquisa. Nós temos egressos do curso de licenciatura em Química, que hoje já são mestres, doutores, já estão atuando em institutos federais também. Então, nesse campo, nós conseguimos trazer para a região profissionais da Química desde 2011, a primeira turma formou em 2014, que já tenha, vamos dizer assim, ocupou esse espaço que era vago aqui na região do Oeste Goiano. Muito bem, então ele, o professor Dila Ávila Alves, ele é coordenador do curso de Química lá no IF Goiano, está sendo aqui o nosso entrevistado e muito mais nós vamos saber dele a respeito de um curso que obteve nota máxima no ENAD. Professor, nos fale aí um pouco do histórico do curso de licenciatura no IF Goiano e como ocorre a oferta do curso na cidade de Iporá. Um pouquinho o professor já falou, mas fale mais nesse sentido. Então, o nosso curso ele é um curso presencial, tá? Ele é noturno, nós ofertamos 30 vagas anuais, tá? O curso ele tem 4 anos, e o modo de ingresso é por meio de vestibular próprio do IF Goiano ou pelo Enem também, certo? Como o nosso curso ele é presencial, aulas de segunda a sexta, ele vai funcionar assim até o final deste ano. Para o próximo ano, o NDE do curso está preparando um projeto pedagógico do curso, onde o curso vai ser semipresencial. Mas como assim um curso semipresencial de Química? Nós teremos 50% das atividades serão presenciais, porque a Química é uma ciência exata, ela é prática e ela precisa das atividades práticas. Então, nós teremos aulas 2 vezes por semana presenciais, alguns momentos síncronos, tá? E depois 50% das atividades, a partir do ano que vem, serão à distância. Então, o curso, nós primamos pela qualidade do curso. Eu acho que nós temos agora uma equipe madura, depois desses 16 anos de curso, que a gente consegue, hoje, fazer um curso semipresencial sem perder a qualidade. Sem perder a qualidade para continuarmos com essa nota 5 no ENAD. Professor, e mantendo também o curso totalmente presencial? Não. Aí vai mesclar realmente? Isso, aí o curso vai ser semipresencial a partir do ano que vem. Então não teremos essa opção que tem hoje, que é totalmente presencial. Não, a partir do ano que vem será só semipresencial. Os presenciais, os que estão hoje, eles continuarão, nós vamos terminar essa parte do curso presencial, e a partir do ano que vem, semipresencial. É importante entender-se que é semipresencial, mas não é aquilo que totalmente à distância as pessoas, porque saiu um marco regulatório DAD o ano passado, que é para extinguir esses cursos que vai lá uma vez por semana assistir uma atividade presencial. Não, nós teremos 2 dias à noite que vão ser atividades presenciais. Aulas de química analítica, físico-química, a parte prática, os estágios vão continuar sendo presencial. E não vai perder a qualidade. De forma alguma, né? Estudar Química no IF Goiano é a boa opção, curso com nota máxima no ENAD. Esse está sendo aqui o nosso assunto na entrevista dessa noite de quinta-feira. Estamos com uma transmissão que chega aí até você, através aqui do OG Notícias, e uma transmissão que tem apoios. Para contarmos com essa transmissão, temos apoio do Baratão Shop, o campeão de preços baixos, 4 décadas, servindo Iporá e a região. Baratão Shop é aquele que vende até pelo WhatsApp. Isso para quem mora dentro de Iporá, no perímetro urbano, pode ter, claro, aí 649-8154-1495 e pedir pelo WhatsApp que o Baratão entrega a domicílio. O Baratão é o campeão de preços baixos. Essa transmissão conta com a Bioenge Soluções Ambientais. Essa empresa, a Bioenge, é aquela que atua na regularização de documentos na área de meio ambiente. Quem precisa de documentação na área de meio ambiente, conta com a Bioenge Soluções Ambientais. A transmissão conta com o Posto Rede Parceirão, que é aquele que tem 2 endereços para te servir e te servir com combustível que te leva mais longe pelo menor preço.
O posto Rede Parceirão tem 2 endereços e um deles é ali em Israelândia, nas margens da GO 060, e o outro é em Porá, aqui no Posto Real, já que o Posto Real faz parte da Rede Parceirão e o Parceirão é a sua casa nas rodovias. Esta transmissão conta também com o Laboratório Bioanálise, que é aquele que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. O Laboratório Bioanálise está no centro de Porá, na Avenida Pará 365, e tem serviço de coleta não só em Porá, mas também em Amorinópolis, em Jaupaci e em Piranhas. Continuamos por aqui entrevistando o professor Dylan Ávila Alves, que é coordenador do curso de Química no IF Goiano. Professor, a palavra química assusta um pouco, é uma palavra que implica, assim, numa certa complexidade, né? E pouca gente, às vezes, tem intimidade com a química. E quando se fala de química, fica imaginando que vai estudar química apenas para ser professor. Eu quero te ouvir a respeito de mercado de trabalho. Se limita apenas a ser professor ou não? Eu creio que temos aí a química presente na indústria, acho que muito presente. Nos fale, aquele que se formou em química, como vai exercer a profissão? Bom, Valdeci, o curso ele é licenciatura em Química. Ele, assim, o nosso foco é formar professores para atuar na educação básica. Mas a Química ela apresenta uma particularidade, o curso de Química, porque ele também pode atuar em outras áreas, tá? Os formados, os licenciados em Químicas, eles podem se credenciar ao Conselho Federal de Química e atuar em outras áreas. Que outras áreas seria essa? Além da educação básica, ele pode atuar em laboratórios, tá? Institutos de pesquisas, em projetos ambientais e indústrias. Essas indústrias, que tipo de indústria? Pode ser uma indústria sucroalcooleira, uma indústria de tintas, uma indústria de energia. Tudo isso é permitido por lei que o profissional da química também pode atuar. Existe a lei dos profissionais da química, tem 14 atribuições, que tem para o engenheiro químico, para o químico industrial, para o bacharel em química e para o licenciado em química. Dessas 14, dessas 16, 7 o licenciado pode atuar também. Então, assim, ele pode trabalhar, por exemplo, numa indústria que trabalha com fertilizantes e defensivos agrícolas, no processo de produção desses indústria alimentícia, na produção, no controle de qualidade. Então, não se restringe apenas à sala de aula. Tá certo que o nosso curso, o foco é preparar para atuar na educação básica, mas o curso dá uma formação sólida para atuar em outras áreas também. Conforme eu falei dessa empregabilidade dos nossos egressos, a maioria foi realmente para a sala de aula, tá? Mas tem exemplos de quem está na indústria, em laboratórios. Sim, vocês têm exemplos? Temos exemplos, sim, porque a formação a gente já prepara para ele atuar nessa parte também, nesse campo. Mas a química, certamente, ela tem estágios diferentes e avançados, né? Feita esse curso de licenciatura, pode-se partir para uma química em um certo segmento? Sim, sim. Vamos supor que ele queira trabalhar, você fala assim, trabalhar numa indústria de celulose. Ele pode focar os estudos dele posteriormente, tá? Vou trabalhar com tintas, com materiais cerâmicos, tudo isso é permitido. Que a gente entende que a química é uma ciência de base. Então, ela te dá a base para você ir para todos os ramos que você quiser. Não precisa ficar especificamente na química inorgânica, na química orgânica, na fisicoquímica. A gente pode buscar outras áreas também. Por exemplo, aqui em Porá nós temos uma indústria de tintas. Quem atua lá é uma ex-aluna nossa, tá? Que, embora ela também seja licenciada, mas ela foi para outra área. Então, aí, ser um químico significa não necessariamente ser professor. Ele falou em 14 opções. 16 atribuições. 16 atribuições para o químico. Isso, e 7 o licenciado pode atuar. E 7 delas. E outras dependeria de uma sequência de curso. Isso, aí já fica mais para o engenheiro químico, que tem uma maior atribuição, e o químico industrial, que alguns tipos de indústrias de grande porte, aí teria que ser o engenheiro químico mesmo. Estamos falando sobre a qualidade do curso de licenciatura em Química do IF, curso com nota máxima no ENAD. E a gente não falou aqui, curso no IF é gratuito. Isso. Tem esse detalhe também que motiva, né? Motiva a estudar no campus do IF, porque o ensino de qualidade é gratuito.
nós não dissemos aqui no início, é bom enfatizar isso, e a gente está aqui falando de hoje, nessa noite de quinta-feira, de 2 cursos que estão em destaque no IF. Nós estamos entrevistando o coordenador do curso de Química. Daqui a pouquinho eu vou entrevistar o coordenador do curso de Ciência da Computação. Curso também muito bem avaliado lá no IF Goiano. Agora, professor Dila, a infraestrutura de laboratório, eu quero te perguntar se atende às necessidades de formação de um licenciado, com qualidade e com as tecnologias, e como as tecnologias digitais têm sido incorporadas no ensino de Química. Bom, em questão de estrutura física, eu falo que a gente não perde para instituição nenhuma, instituição de qualidade, seja as universidades federais ou as particulares. Nós temos a estrutura física, todos os laboratórios de química são equipados, tá? Temos laboratórios de pesquisa também, que estão equipados com cromatógrafos, com UV-Vis, infravermelho, são equipamentos de ponta para a realização das pesquisas mesmo. Além da estrutura física, o nosso corpo docente, quase todos doutores, todos são mestres e doutores, mas a maioria doutores, eles também atuam em grupos de pesquisa e com várias outras instituições. Então, os nossos alunos, caso eles queiram também partir para a iniciação científica, os nossos professores estão habilitados e estão assim, atentos às mais diversas áreas do ramo da química. Nós temos estudos que trabalham, por exemplo, lá com cristalografia, que é um ramo da química. Nós temos estudos, nós temos grupo de pesquisa que trabalha com o ensino de química, voltado com materiais didáticos. Tá? Quando você falou aí das tecnologias digitais, uma coisa que a gente preocupa muito na formação desses licenciados é utilizar essas tecnologias. Porque eu sei que nossos alunos eles vão para a sala de aula, então eles têm que, por exemplo, existe uma carência, às vezes, nas escolas de laboratórios de química. Então, a gente já trabalha com simuladores, softwares de modelagem educacional para tentar facilitar o aprendizado dos alunos da escola de educação básica. Tá? Então, assim, a gente está bastante atento para tentar romper um pouco aquela aula prática, normalmente prática e teórica, né? Utilizar bastante as tecnologias para o ensino de química. E lá tem os laboratórios, então, de forma satisfatória para oferecer essa qualidade para aquele que está se formando em Química. Professor, agora eu acho importante uma colocação. Estamos aqui na nossa região do Oeste Goiano, os municípios de Iporá e municípios circunvizinhos. Nós estamos aqui, professor, numa expectativa aí de que vai haver aí, brevemente, a extração das terras raras, o beneficiamento das terras raras. O povo aqui da região está nessa expectativa. E essa coisa das terras raras tem tudo a ver com a química. Eu quero saber se o curso lá ele pode ser aí algo de capacitação nesse sentido, para formar profissionais nessa questão, já que temos essa perspectiva de terras raras na região? Bom, Valdeci, apesar dos possíveis impactos, né, que a exploração de terras raras pode causar na região, isso é uma coisa que a gente, do curso, a gente está bastante atento, porque é algo que existe um lobby muito forte, que vai ter a tendência que tem uma exploração de terras raras na região de Iporá. Já tem uma empresa, inclusive, aqui que trabalha, a Ultra Brasil, já está fazendo pesquisas na região, já tem aqui, nós temos alunos do curso de licenciatura em Química que trabalham lá também. Tá? Então, assim, o nosso curso está bastante atento, porque uma das empregabilidades do curso de licenciatura em Química seria nessas terras raras. Por que isso? Nós temos disciplinas lá que tem a química tecnológica, química analítica, são disciplinas laboratoriais que vai ser utilizado no próprio quando tiver exploração de terras raras, porque nós vamos ter que fazer um monitoramento ambiental da água, do solo, dos resíduos, vai ter que fazer controle de qualidade. E é tarefa da química. E é tarefa da química. Para você ter uma ideia, Valdeci, lá em Minasul, acho que com a exploração de terras raras, foram gerados mais de 400 empregos diretos, né, com a exploração lá. E uma dessas áreas que foi beneficiada é a área da química, seja ela o licenciado, seja ela o bacharel ou técnico em química, uma dessas áreas vai ser a química. Então, o nosso curso também tem buscado trabalhar nessa área também, para quando se chegar a explorar, minerar aqui em Iporá, nós termos profissionais para atuar nessa área. Então, um motivo a mais aí. Perspectiva de terras raras, tem tudo a ver com a química
Química, que é a opção de aprendizado lá no campus de Iporá, do IF Goiano. Agora, professor, ao ingressar no IF Goiano, eu quero saber quais as modalidades de bolsa, as facilidades que se tem, porque a gente sabe que o ideal aí, o que é recomendável, o caminho mais rotineiro, é a pessoa fazer o vestibular, ou então ele ser bem colocado no Enem e conseguir uma vaga aqui em Iporá. Mas fale de outras possibilidades aí para ingressar no curso. Tá. Questão a respeito das bolsas, Valdeci, nós temos as bolsas de assistência estudantil, tá? São bolsas que atendem auxílio alimentação para o aluno, auxílio permanência. Então, esses, dependendo do caráter de vulnerabilidade social do aluno, ele recebe essas bolsas. Mas, além dessas bolsas, nós temos as bolsas de iniciação científica. O aluno, lá nós temos incentivamos ele a fazer a iniciação científica, ele cria um projeto junto com o professor, faz uma pesquisa durante um ano, bolsas de extensão, tá? E no curso, especificamente do curso de licenciatura em Química, nós temos as bolsas do PIBID. O PIBID é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, tá? Todos os nossos alunos do curso de licenciatura em Química, eles recebem uma bolsa no valor de R$ 700. Mas por que ele recebe essa bolsa? Isso é um programa do governo federal para incentivar a qualificação, a formação docente. Então, nossos alunos, ele já entra, ele recebe essa bolsa, mas ele também faz uma parceria, ele vai ser inserido na escola de educação básica. Então, por exemplo, no curso de Química, nós temos uma parceria com o Colégio Elias. Então, esses alunos, eles recebem a bolsa, mas eles estão lá nas atividades da escola, auxiliando o professor regente lá do Colégio Elias. E é importante também falar sobre o Pé de Meia das licenciaturas, que é um programa do governo federal, que foi criado em janeiro de 2025. Esse Pé de Meia das licenciaturas é para incentivar a formação docente. Quem concorre ao Pé de Meia, faz um curso de licenciatura hoje, ele recebe uma bolsa, além desse PIBID, ele pode receber a bolsa de R$ 1.050, só por cursar licenciatura, porque é um incentivo à formação docente. Então, pelo que eu entendi aí, não tem tantos caminhos alternativos para se chegar no curso de Química. O que tem é quando, estando lá, tem opções, até bolsa para remunerar o estudante, e é isso? Isso. É porque é um o caminho para chegar lá é o convencional mesmo. É o convencional. Você fala, é o vestibular. É o vestibular ou o Enem. Ou o Enem, isso mesmo. Não tem de outra forma. Agora, chegando lá, aí sim, aí tem facilidades, tem bolsa, tem remuneração nesse sentido. É interessante isso aí. Agora, professor, nos falei de estágio, o aluno está estudando, de que forma o curso prepara os estudantes, ele vai ser um professor, para essa realidade. Essa realidade que a gente tem aí nas escolas públicas da região e como os estágios supervisionados são organizados. Então, Valdeci, no caso, a gente prepara os alunos, a gente conhece a realidade da educação básica. Como você falou no início, eu fui professor de educação básica durante muito tempo. Então, a gente prepara os nossos alunos para que ele atue na sala de aula utilizando materiais alternativos, que eu sei que muitas vezes lá na escola não tem laboratórios de química com reagentes, com vidrarias. Utiliza materiais alternativos, utiliza softwares educacionais para tentar produzir um laboratório também, simuladores, tá? Então, é dessa forma que a gente trabalha para que aproxime a ciência da química da realidade daquele aluno da educação básica. A questão dos nossos estágios o supervisionado, até uma insegurança dos alunos, eles acham que já vão entrar lá e já tem que atuar na sala de aula. Não. O estágio é a partir da segunda metade do curso e o aluno ele só vai ser regente no último ano do curso. Então, durante os 3 anos, a gente vai preparando, vai inserindo ele na escola, vai dando uma certa segurança para depois ele fazer o estágio, que é a regência. A legislação permite que ele tenha que fazer esse estágio na sala de aula, porque é um curso de licenciatura. Mas, além desse, tem os estágios que podem ocorrer, os estágios que não são supervisionados, os extracurriculares. Pode fazer estágio, por exemplo, na Saneago, hoje nós temos alunos fazendo estágio. Na indústria de tintas pode fazer um estágio, só que esses são os extracurriculares. É isso aí, ele é o professor Dylan
Ele coordena o curso de Química, sendo nosso entrevistado. Nós tínhamos aqui muitos assuntos para tratar, professor, mas o tempo é curto. Eu vou concluir a entrevista contigo com o seu chamamento aí para o pessoal aproximar do curso de Química do IF Goiano. E tem carência ainda de professor de Química, né? Sim, ainda tem carência, embora nós tenhamos formado já mais de 100 profissionais para a região do Oeste Goiano, ainda há uma carência de professores de Química. Por isso, essa preocupação mesmo das políticas públicas, justamente para a formação de professores. Então, sempre vai faltar esse professor. Então, tem muita demanda ainda para professor de Química e também para atuação em outras áreas da Química. Tá? Uhum. Então, aproveito para fazer o convite ao ouvinte telespectador para conhecer o nosso curso de licenciatura em Química, um curso com nota máxima no ENAD, né? Um curso que é gratuito e a partir do ano que vem, que vai ser um curso semipresencial. Eu sei que na realidade dos nossos alunos, muitos são trabalhadores, trabalham durante o dia, e todo dia aquela atividade à noite cansa, eu sei que é difícil. Então, por isso que a gente já está pensando... Vai facilitar, com aulas 2 vezes por semana presenciais, e as outras atividades ele vai fazer o horário que ele pode, né? Então, aproveito, tá? No final do ano terão os processos seletivos, né, do IF Goiano, tanto é que tem o nosso, tem o que a reitoria organiza e tem pelo Enem. Tá? Fica o convite para conhecer. Fica o convite aí para conhecer, para estudar, fazer o curso de Química lá no IF Goiano, já que é curso com nota máxima no Enem. Obrigado, professor, por você ter vindo. Foi muito bom te ouvir. Fica aí o nosso estímulo aí para a turma comparecer no IF Goiano, preparar para o 2027 com Química na vida. Eu que agradeço, Valdeci, agradeço a participação. Uma oportunidade, né, de falar, né, sobre o curso de licenciatura em Química, um curso que já está consolidado, tá, na região, e fica o convite para todos para conhecer o nosso curso. Exatamente. Química no IF Goiano. Professor, obrigado. A gente termina aqui sempre com um presentinho para quem aqui vem, no caso aí, um livro de nossa autoria. Obrigado. Eu me despeço dele, do professor, o professor Dylan Ávila Alves, coordenador de Química, e daqui a pouquinho eu vou conversar com o coordenador do curso de Ciência da Computação, que é o Nilwarney Torresmão. Daqui a pouquinho eu vou falar com ele. Obrigado por você ter vindo. Enquanto eu faço uns comerciais aqui, o professor deixa o assento e o professor Nilwarney vai sentar aqui do meu lado. Essa transmissão tem apoios. Nós contamos aqui, nas noites de terças e quintas, com apoios empresariais. Nós contamos aqui com o Laboratório Bioanálise, que é aquele que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. O Laboratório Bioanálise, ele está no centro de Iporá, na Avenida Pará 365. E tem serviço de coleta não só em Iporá. O Laboratório Bioanálise faz coleta em Amorinópolis, Jalpaci e em Piranhas. A transmissão conta com o Posto Rede Parceirão. 2 endereços para vender o combustível para você, ali em Israelândia, nas margens da GO 060 e aqui em Iporá, no Posto Real, já que o Posto Real faz parte da Rede Parceirão. O Parceirão é a sua casa nas rodovias. Bioenge Soluções Ambientais é a empresa que as pessoas de Iporá e da região recorrem para cuidar de documentação na área de meio ambiente. A Bioenge atua aí em regularização, licenciamentos ambientais, atua em desembarques e planejamento ambiental, rural e empresarial. Essa empresa é da Maiara e do Endel. O contato deles é o 649-9623-5621. Baratão Shopping está também conosco aqui nas noites de terças e quintas, durante as nossas entrevistas. O Baratão Shopping é o campeão de preços baixos, mais de 4 décadas servindo Iporá e servindo a região. Baratão Shopping, campeão de preços baixos. Vamos continuando aqui, falando de IF Goiano, falando de cursos, destaques lá nessa escola federal. Eu agora passo a entrevistar ele, que também coordena curso lá no IF, convidado nosso, está aqui do meu lado, o professor Nilwarney Torresmão da Costa, coordenador do curso de bacharelado em Ciência da Computação. O professor tem um nome americanizado, é um nome diferente. Nilwarney. Nilwarney, isso mesmo. E o sobrenome é Torresão. Torresão. Isso. Nilwarney Torresão da Costa. Seu pai era inspirado para te dar o nome, hein? Pois é. Mãe e pai inspirados. Estavam inspirados na época.
um nome americanizado. Mas o professor Neil Warney, ele é coordenador de um curso também com destaque no IF. Por isso que ele está aqui como nosso convidado. Ciência da computação. E ninguém discute a respeito da importância da computação. Ninguém discute porque a computação está presente em todos os ambientes e está ligada a todas as demais profissões. A ciência da computação é importantíssima. O Neil Warney, ele coordena lá, coordena o curso e ele tem a capacitação dele como o bacharelado que ele tem, feito em 2010, fez mestrado em 2013, fez doutorado em 2022 em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Uberlândia. Atualmente é professor efetivo do Instituto Federal Goiano e é editor-chefe da Revista Brasileira de Informática na Educação. Muito bem. E, professor, vamos começar a falar, então, aqui a respeito desse curso, que é importante de fato, nada mais útil na vida moderna do que a computação. E o curso teve premiação também. Parece que o curso, no caso da ciência da computação, é uma nota diferente do ENAD, né? Explique para nós aí. Sim, sim. A escala é a mesma, né? De 0 a 5? Exatamente. Né? Porque os cursos, quando eles se iniciam, né, eles precisam de passar por um processo de reconhecimento após um período de ter iniciado. E aí o curso de Ciência da Computação iniciou em 2020, passou por esse processo 2023/24 e a nota foi 5 também, né, em todos os quesitos avaliados pelo MEC. Corpo docente, infraestrutura, o projeto pedagógico do curso, tudo foi avaliado com nota máxima. É isso aí, é ele, o professor Neil Warney Torrezão da Costa, coordenador do curso de Ciência da Computação. Um abraço para o pessoal lá do Bar e Distribuidora Caverna, que serve a água mineral que a gente toma aqui durante os nossos bate-papos. Professor, me fala um pouco do histórico do curso, o histórico do curso de Ciência da Computação no IF Goiano e como ocorre a oferta de vagas lá no curso, aqui no campus nosso. Bom, vamos lá então. O curso de Ciência da Computação ele começou em 2020, aqui no campus. Mas antes a gente tinha o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, desde 2013. Eu estou no campus desde 2013 também. O curso era noturno, no passado, né? E aí, pensando mesmo, né, na possibilidade de oferecer um conteúdo mais aprofundado, né, e com uma base teórica mais aprofundada para os estudantes, o corpo docente discutiu a possibilidade de transformar esse curso, né, mudar esse curso para um curso de Ciência da Computação. Então, desde 2020, a gente tem o curso de Ciência da Computação, que ele é ofertado no turno integral, diurno, né, ou seja, ele acontece de manhã e à tarde, e a gente tem entrada anual com 40 vagas todos os anos. O professor está falando em período integral, assim, de manhã e à tarde, mas uma turma à tarde e uma turma de manhã? Ou o aluno fica o dia todo envolvido? O aluno fica o dia todo envolvido com o curso. A depender do dia, ele tem aula de manhã e à tarde, a depender do dia, ele tem aula só à tarde ou só de manhã. E quando ele não está tendo aula, ele está envolvido com outros projetos também. Então é intenso. Exatamente. Um ensino intenso, um aprendizado intenso no IF Goiano, no curso de Ciência da Computação. Quer dizer que, então, a análise de sistema evoluiu para a ciência da computação, que é um algo mais. Exatamente. Essa foi a proposta nossa quando o grupo, né, de professores da área propôs implantar esse curso de Ciência da Computação, ofertando essa formação mais sólida para os estudantes. Professor, agora vamos falar o que faz o profissional formado em ciência da computação. Bom, o profissional de ciência da computação ele pode ser professor, eu sou formado em ciência da computação, também pode ser professor universitário, professor no Instituto Federal também, por exemplo. Ele pode trabalhar desenvolvendo sistemas, pode trabalhar desenvolvendo aplicativos também para empresas, para bancos, né? Pode atuar no governo também, trabalhando para o governo, formado na área. E o que distingue, né, um pouco o perfil de ciência da computação dos outros cursos da área de tecnologia da informação, como análise de sistemas, ou como sistemas de informação e por aí vai, é essa formação mais sólida, voltada para pesquisa e inovação, né? A gente tem uma formação teórica voltada para esse nicho
também, né, e professores atuantes com pesquisa e inovação no campus atualmente. Então, ele pode ser professor, aquele que se formou em ciência da computação, mas ele pode trabalhar no mercado de trabalho. E no mercado de trabalho, ele pode ser funcionário de uma grande empresa e pode também abrir a sua empresa, ele pode também prestar um serviço. Sem dúvida, ele pode abrir sua própria empresa, pode iniciar uma startup, enfim. As possibilidades são diversas, né? A pessoa que é formada em ciência da computação pode trabalhar onde existe uma unidade atualmente. E esse profissional, professor Nilwarney, eu sei e quero ouvir do senhor, esse profissional é muito bem remunerado, não é isso? Sim e não. Sim, não? Sim e não. Se a gente for analisar a média salarial de outras profissões do mercado, por a gente ter uma escassez de profissionais na área, ele é bem remunerado. Mas, a depender da formação da pessoa, pode ser que inicialmente ela não consiga aquele salário que ela quer. Por exemplo, um estudante, um egresso do curso de Ciência da Computação. Pode ser que ele saia ali do curso, né, com 3 meses, 6 meses trabalhando na empresa, por um salário aí, médio aí de 3 mil, 4 mil, até uns 5 mil reais. E a pessoa pode ser que não esteja satisfeita com esse salário. Mas mostrando serviço, logo, rapidamente, a pessoa consegue um aumento salarial, que é o que acontece no mercado, geralmente, ou então a empresa perde esse profissional para outra empresa que paga mais. O profissional sendo bom, ele vai ter o espaço dele, Sim. né? Aí que é o segredo. E dá para falar aqui, professor, em valores, média salarial? Eu estava discutindo isso com os estudantes do primeiro período, esse semestre ainda, sobre algumas perspectivas salariais, né? Essas vagas iniciais. A maioria das empresas não divulga o salário nessas ofertas de vagas, né? Mas alguns costumam divulgar. E algumas vagas que a gente estava olhando, para a vaga júnior, né, iniciante, estava nessa faixa, os 4 mil, 5 mil reais. Né? Começa aí nos 4 mil reais. Exatamente. Para começar. Agora, mas para vaga sênior e tudo, e com o pessoal com mais experiência, aí os salários são maiores, né? Algo na casa dos 10 mil, 12 mil reais. E até mais, a depender de onde a pessoa vai atuar. A pessoa pode, inclusive, atuar para empresas de fora do país também. De fora do país, é. Sim. Temos exemplos aqui em Porá de gente atuando para a empresa da França. Eu conheço. E bem remunerado, hein? É nessa faixa aí, acima de 10 mil reais. Sim. O salário... É comum salário de acima de 10 mil reais. Sim. E geralmente o salário, quando as pessoas trabalham para essa empresa de fora, é em dólar ou em libra, enfim. E aí, na conversão, acaba ficando um salário alto comparado com a média salarial brasileira. E no âmbito universitário, como professor, a remuneração também é boa. Sim, sem dúvidas. Enquanto professor, a gente sempre fala, poderia ser mais, não enquanto profissional, na verdade. Né? Mas no ensino superior, né, nos institutos federais e nas universidades, o salário é interessante também. O salário inicial começa ali na casa dos 9 mil reais, alguma coisa assim, não me recordo dos valores. E o teto, né, até o final da carreira, chega ali na casa dos 26 mil reais. Estamos entrevistando o professor Nilwarney Torrezão da Costa, coordenador do curso de bacharelado em Ciência da Computação no IF. Estamos com ele aqui porque esse curso ganhou nota excelente numa avaliação recente. E como se trata de um curso ótimo, com amplo mercado de trabalho e ensino gratuito, que é importante destacar. O IF Goiânia é ensino gratuito. E aí tem aquela disputa, né, professor? Como é que tem sido a disputa por vaga? É competitivo. Vamos lá. A gente tem uma procura, né? São quantas vagas? São 40 vagas anuais, né? E aí a gente tem essas vagas distribuídas em 3 processos seletivos no IF, né? Assim como os outros cursos superiores, né? E aí a gente tem, as pessoas têm 2 formas de entrar no IF para fazer um curso superior. Ou ela faz o Enem, e aí ela tem 2 possibilidades de usar essa nota do Enem dela para entrar no IF, ou ela faz o processo seletivo próprio nosso aqui do campus, né? E aí ela tem outra oportunidade, ou seja, ela tem 3 possibilidades de ingressar no IF. Com a nota do Enem, ela tem o processo seletivo geral do IF Goiano, que ela se inscreve no site do IF Goiano, e tem o SISU, que ela pode usar essa nota do Enem também pelo SISU, que é uma outra opção de entrada. Então, são essas 3 opções. E o que dá para dizer, assim, em termos de disputa por vaga? Em termos de disputa por vaga, atualmente a gente está... a gente tem uma relação candidato-vaga ali de inscritos
no último, se eu não me engano, era em torno de 2 ou 3 candidatos por vaga. Por vaga. Uma Então coisa não tá tão disputado. Comparado com grandes centros, não. 3 por vaga não é uma disputa que quem concorre pode ter esperança. Com certeza a pessoa pode ter esperança. É isso aí. Professor, e vamos falar agora sobre o dia a dia de vocês lá no IF Goiano, nesse curso de Ciência da Computação. Como é que é ali o dia a dia, professor, em termos ali de infraestrutura que vocês têm, em termos de laboratório que vocês dispõem? Como é que é isso? Vamos lá, então. No campus de Iporá, né, aqui na cidade de Iporá, a gente tem uma estrutura muito consolidada, né, e constantemente passando por manutenção e atualizada, né. Os nossos laboratórios de informática, por exemplo, nós temos 6 laboratórios de informática atualmente, e desses 2, esse ano tiveram todos os computadores renovados, por computadores novos, e a gente, né, sempre está buscando aí, manter o mais atualizado possível essa infraestrutura de laboratórios para os nossos estudantes terem qualidade no ensino, né? A gente utiliza muitas ferramentas modernas também no decorrer do curso, né? Que a gente precisa desses laboratórios atualizados para poder utilizar essas ferramentas com os estudantes, né? No dia a dia, na sala de aula, né? E para metodologias de ensino também. E os estudantes são incentivados, né, a acessar, né, através do laboratório ou dos computadores próprios que eles têm também, essas ferramentas, né, esses softwares voltados para a área de desenvolvimento, né, para essa área mais voltada para a ciência da computação, e ter uma formação com aquilo que é esperado deles no mercado de trabalho, quando eles forem entrar no mercado. E a turma aprendendo bem, e tem exemplos aí nesse país de gênios que surgiram nesse meio. Aqui no nosso interior goiano também tem essas gente assim de espírito genial aí. Com certeza a gente tem, né? E aí, falando, né, de alguns exemplos de estudantes egressos nossos, né, estudantes que estão trabalhando para grandes empresas, bancos, né, Brasil afora, né? Muitos preferem trabalhar em home office, então eles não precisam se mudar de fora para trabalhar para essas empresas, e tem a remuneração tal qual as pessoas que trabalham nos grandes centros também. Tem exemplos aí de gênios que estão bem colocados no mercado de trabalho, então. Sim, a gente mantém, né, um certo contato com estudantes egressos desde a época do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, né, e agora com os estudantes de Ciência da Computação também, e a gente sempre tem notícia de por onde eles estão andando pelo país e pelo mundo aí, e sempre ocupando boas posições. O professor Nilwarner está lá desde quando? Desde 2013. 2013, exatamente. Chegou ainda numa fase inicial do IF Goiano. Exatamente. Muito bem. É ele, o coordenador do curso de Ciência da Computação no IF Goiano, está sendo o nosso entrevistado. Professor, em tempo de inteligência artificial, eu não poderia deixar de perguntar sobre isso. Como é que vocês lidam com isso? Como é que vocês preparam alunos nesse sentido? O que pode ser dito sobre inteligência artificial e os profissionais que ali no IF estão sendo preparados para o mercado de trabalho? Vamos lá, né? O nosso curso começou em 2020, né? E aí, naquela época a gente não tinha essa discussão, né, e essa popularização de ferramentas de inteligência artificial como a gente tem hoje, né? A partir de 2022 começou então esse movimento, né? E aí, os professores, né, do curso, né, atentos a isso, né, propuseram, né, trabalharam e propuseram a mudança da matriz curricular do curso, né, e que foi aprovada no ano passado pelo Conselho Superior do IF. E, a partir desse ano, os estudantes que ingressaram esse ano, 2026, né, e em diante, eles têm uma matriz curricular renovada, com disciplinas voltadas para a inteligência artificial também, e entre outras áreas da ciência da computação, e, para além de tudo, uma matriz que é muito flexível do ponto de vista de possibilitar que o professor possa proporcionar aos estudantes uma formação sempre atualizada de acordo com as expectativas do mercado. Então, a gente tem uma matriz muito flexível e com muitas disciplinas de inteligência artificial. Então, quem está por lá estudando, a inteligência artificial está na pauta do ensino. Com certeza, né? E uma coisa que fica sempre evidente, né? Cada vez mais, é que, para além da aplicação em inteligência artificial, a base
ela é muito importante, essa base em ciência da computação sólida, né? Cursos voltados para inteligência artificial especificamente ofertam essa base sólida em ciência da computação, nós ofertamos essa base sólida e, além disso, a gente oferta também essa formação voltada para essas novidades do mercado também. É isso aí, vamos seguindo aqui com o nosso bate-papo com o entrevistado dessa noite de quinta-feira, o professor Nilwarney Torezão da Costa. Hoje nós já tivemos aqui o bate-papo com o coordenador do curso de Química. Nós falamos hoje aqui com o professor Dylan Ávila Alves, agora ele, o professor Nilwarney. E da Química a gente passou aqui para a Ciência da Computação. Professor, e assim como o professor Dylan disse, ele disse aqui de que quando adentra lá no IF, consegue ser um aluno, no caso do curso dele de Química, aí abre possibilidades. Aí tem bolsa, aí começa o aluno a ter uma remuneração por causa de uma bolsa. Eu quero perguntar se no curso de Ciência da Computação a realidade é a mesma. Sim, a realidade é a mesma também, né? E aí vale para todos os cursos do IF Goiano, todos os cursos que a gente oferta, né? Desde o superior até o ensino médio, né? E o técnico. Os estudantes, ao ingressarem no IF Goiano, eles podem, né, ter a possibilidade de participar de vários processos ali dentro, né? E tem várias modalidades de oferta de bolsa. A da assistência estudantil, como o Dylan bem falou agora há pouco, né? Que aí a gente tem esse auxílio, né? Que o estudante recebe em dinheiro para poder custear parte, né, dos seus estudos ali. Ele tem a bolsa alimentação também, que ele pode se candidatar a essa bolsa. Tem os editais de extensão, os editais de pesquisa também. Uma curiosidade, por exemplo, né, no ano passado, por exemplo, a gente teve mais bolsas de extensão do que estudantes disponíveis para trabalhar nos projetos de extensão. E ficou bolsa ociosa. Exatamente. Então, assim, a oferta de bolsas, ela abrange boa parte dos estudantes a partir do momento que eles conseguem ingressar no curso. É interessante isso aí, hein? Interessante realmente que adentrou lá, abre-se possibilidades. Agora, professor, como é um curso integral, o aluno do curso de Ciência da Computação estuda de manhã e estuda à tarde. É integral. Sim. Ele não tem alimentação lá. Ele vai à casa, ele alimenta e volta. Exatamente. É isso. Isso, mas se ele é contemplado, né, com esse auxílio da assistência estudantil, né, que é a alimentação, aí tem o almoço. Aí ele tem o almoço. Tem o almoço lá no IF. No campus. Lá no campus. Assim, aí fica mais comodidade para ele. Sim, sim. Agora, professor, nós temos a computação como algo prático para tudo. Para todos os segmentos da vida no planeta. Agora, nós estamos numa região aqui, professor, que é uma região vocacionada para a agricultura e para a pecuária. E com relação a essa característica regional, o curso de Ciência da Computação tem, assim, algo específico que tem a ver com a nossa realidade? Sem dúvidas, tem, né? E principalmente por meio de projetos de pesquisa e de extensão. Porque... falando da região mesmo, né? A gente, Iporá, a gente tem empresas, né, que trabalham na agricultura que precisam de utilizar ferramentas tecnológicas, né, voltadas mais da área da computação e, inevitavelmente, em algum momento vai precisar de algum profissional, de algum serviço desses profissionais da área de ciência da computação. Rio Verde, por exemplo, é um outro polo também que tem uma característica voltada mais para a agricultura, né, para a agropecuária e... também a gente tem mão de obra empregada em Rio Verde, né, de egressos que trabalham em Rio Verde também, atuando nesse segmento do agro também. Então, a gente tem profissionais, os profissionais de computação, a gente fornece a base ali da computação, mas ele pode atuar em qualquer segmento. Então, a pecuária e a agricultura está contemplado. Vocês lembraram disso aí, porque quem sobe em cima de uma máquina pesada para trabalhar na agricultura... Ali tem computação. Sem dúvidas, né? Hoje em dia, todos esses equipamentos modernos, a gente tem ali um processador, né? A gente chama de computador de maneira genérica, e ali a gente precisa de ter tido profissional que desenvolveu aquele sistema para poder controlar aquela máquina. Os drones também, que são utilizados na agricultura hoje, os sensores, né, diversos que são utilizados também para ficar monitorando em tempo real as plantações e por aí vai, ou até mesmo na pecuária.
Assuntos importantes aqui hoje, nessa noite de quinta-feira, ao entrevistarmos aqui coordenadores de cursos do IF Goiano. De momento aqui está o professor Nilwarney Torezão da Costa, que coordena a ciência da computação. Agora, professor, a gente vê aí um operador aí de computador, da ciência da computação, trabalhar, a coisa é complexa. É muito complexa. Eu sei de quem desistiu. Eu conheço quem desistiu, porque não é simples. Tem que ter uma mente voltada para aquilo. Eu quero te perguntar como é que é a evasão, a desistência. Como é que é isso? Tem quem desiste e quais as dificuldades para dar sequência e para concluir de fato? Evasão é um tema sempre delicado, né, em cursos de ciência da computação, Brasil afora. A realidade de fora não é diferente da realidade do Brasil e do mundo também. A evasão ela é alta se comparada com outros cursos, porque as pessoas às vezes entram com uma expectativa e aí quando se deparam com a realidade do que é um curso de ciência da computação, às vezes elas desistem, né? Basicamente o curso de ciência da computação ele tem uma base matemática muito forte, né? E aí as pessoas às vezes não se atentam a isso, né? Mas para além disso, né, para tentar diminuir essa evasão, nessa reformulação nossa do projeto pedagógico do curso, né, e consultando projetos pedagógicos Brasil afora e participando de conferências voltadas para a questão de focar em evasão mesmo na área de computação, né, a gente implementou algumas medidas tentando minimizar. Por exemplo, nessa nova matriz, a base matemática que o estudante tem, a carga horária matemática, é menor. A gente, primeiro, oferece uma disciplina introdutória à matemática para o estudante, para relembrar os conceitos ali do ensino médio, né, que às vezes esquece e tudo mais, para a partir de então, do segundo período, começar, de fato, a ofertar disciplinas mais voltadas à matemática, como cálculo, por exemplo, e por aí vai, né, estatística, álgebra. Então, a gente diminuiu as disciplinas que têm um grau de dificuldade maior, o estudante diluiu ela ao longo dessa primeira metade do curso, ao invés de ser concentrada para facilitar. Para facilitar para o estudante conseguir ter mais tempo para estudar. A matemática vai chegando aos poucos. Exatamente. Quando ele perceber, já foi aprovado em todas. É isso aí, ele disse bem que o curso de ciência da computação tem uma base matemática. E é essa base matemática que faz o curso ser difícil. E tem a evasão. Que nível de evasão? Se vocês têm lá 40 alunos por ano, como é que esse ano termina? Bom, vamos lá. Eu não sei precisar esses números. Eu sei precisar os números dos últimos... A gente teve 3 turmas de formandos até agora, né? Na primeira turma, se eu não me engano, foram 7 que formaram. Na segunda turma, 4 e na terceira, 4. Vamos devagar. Então, são 40 vagas. Sim. São 40 vagas. Sim. O professor disse aí que 7 formaram? Na primeira turma, 7 formaram. De 40? Mas não entraram 40, porque foi uma turma que começou em 2020 e a gente sofreu muitos impactos da pandemia naquele momento, né? O pessoal entrou em 2020, eu lembro direitinho desse dia. O curso começou numa semana, teve a aula inaugural dele numa quinta-feira, veio o final de semana, o lockdown no domingo. Aí a gente teve dificuldade. Então, os estudantes tiveram dificuldade de se manter no curso, vários evadiram. Os que permaneceram após esse período da pandemia, né, de isolamento e tudo mais, foram 8, eles concluíram o curso. 7 concluíram na primeira turma, 1 concluiu na segunda. Sim, mas a pandemia é uma situação atípica, né? Agora, sim, excluindo pandemia, no dia a dia de hoje, como é que está a evasão? A gente só vai descobrir com os próximos egressos agora, porque a primeira turma que entrou pós-pandemia foi 23. Foi isso, né? 23, né? E esse pessoal vai formar agora. A gente tem uma quantidade maior de estudantes, por exemplo, na primeira turma foram 7, né? Nesse a gente deve ter uns 12 cursando ainda. Alguns estão devendo alguma disciplina, estão com dependência, possivelmente não vão colar grau, mas agora, mais no próximo ano, com certeza colam grau, né? Então a gente tem ali uns 12, talvez, ali, mas então, 40 de uma turma. Então tem uma evasão significativa. Sim, assim como os cursos de ciência da computação Brasil afora. Computação do Brasil, a realidade não é só do IF Goiano e Iporá. Não é só do IF Goiano e Iporá, é do Brasil afora.
De 40, 12. Isso nós falando de uma turma. Né? De uma turma. As próximas agora a tendência é aumentar. O que a gente vem presenciando ao longo de 2022 para cá é um aumento nessas turmas atualmente. Então, não é fácil o curso de Ciência da Computação. Tem que pensar bem na hora de ingressar, né? Às vezes o que falta para a pessoa é ingressar. Criar coragem. Porque ali a gente tem um corpo docente preparado, a gente tem uma equipe pedagógica para poder oferecer suporte para o estudante, a gente tem uma equipe de assistência estudantil também, a gente consegue atender as necessidades do estudante, se ele estiver disposto. E está ciente que é um curso que vai remunerar bem. Exato. Nessa tecla que eu bato com meus estudantes, quase sempre nas minhas aulas, quando eles se deparam com algum cenário desse, às vezes, de desânimo. Gente, vamos pensar que vocês têm um futuro promissor pela frente. Vale a pena o sacrifício. Sem dúvidas. É isso aí. Ele, Nilwarney Torrezão da Costa, coordenador do curso Bacharelado em Ciência da Computação no IF. Ele esteve aqui conosco, foi o nosso entrevistado, nós estamos encerrando o bate-papo com ele, mas antes de encerrar, ele próprio vai fazer o convite. O convite e o desafio. É um convite e é um desafio. Estudar Ciência da Computação no IF Goiano. Um curso que não é fácil, mas que remunera bem, curso gratuito. Em outras condições, professor, se for para Goiânia pagar para fazer um curso desse, é um curso caro. Eu não sei quanto é o valor exato, mas com certeza a pessoa vai ter um custo financeiro elevado, aí, principalmente comparado com a realidade brasileira, né, do salário mínimo e tudo mais. E porá um curso gratuito. Exato, né? E aí eu quero deixar o chamamento para a comunidade, né, para Iporá e região, né, de reforçar. A gente tem um curso de Ciência da Computação aqui em Iporá, é um curso nota 5, né, pelo MEC, é um curso que tem uma infraestrutura que não fica atrás de grandes centros, em alguns momentos, né, em alguns aspectos é até mais, é uma estrutura até melhor, inclusive. Tem um corpo docente preparado que fica muito próximo do estudante, oferece um suporte muito próximo para o estudante. E as pessoas têm uma oportunidade, né, muito boa aqui na região, real aqui, que é o campus Iporá, né, de fazer um curso superior de qualidade. Né? O curso de Ciência da Computação, ele se destaca, o nosso curso aqui se destaca Brasil afora. Nossos estudantes estão trabalhando e fazendo mestrado também, Brasil afora. Com o apoio do Baratão Shopping, da BioEng Soluções Ambientais, do Posto Rede Parceirão e do Laboratório Bioanálise, a gente está concluindo aqui as nossas 2 entrevistas que fizemos nessa noite de quinta. Obrigado, professor, por ter vindo. Muito obrigado. Valeu, e que o pessoal faça aí a boa opção e o desafio de estudar Ciência da Computação. Um presentinho para o professor que aqui veio, é um livro de nossa autoria. Obrigado, professor. Valeu, boa sorte lá no curso. Obrigado. É isso aí, gente. Foi assim, hoje falando de IF Goiânia e dos cursos de destaque lá naquela escola federal. E nós vamos voltar aqui na próxima terça-feira. Convidei e aceitou, vai estar aqui o comandante do Corpo de Bombeiros de Iporá. Será o nosso assunto da próxima live na terça da semana que vem. Até lá, um abraço a todos.